Fala pessoal, tá começando mais um Pod Crente e chama a vinheta. Vinheta. É isso aí, hoje eu tô aqui com ela, que é a mulher mais gata do mundo. Semana passada a Gisele Bündchen ligou pra ela e perguntou como ela faz pra ser tão bonita. Oh, misericórdia. Ué, dona... Oh. É, a dona Dona Neuza Neuza. agora. A gente tá aqui hoje com a Maressa. E antes de você sair desse vídeo, fica aí porque hoje nós vamos falar sobre a... Anitta. Eita, Anitta, número 1, mundial. Mas você já chamou a vinheta. Eita, já chamei a vinheta, já tá rolando então. Ihu! Você viu, Maressa, então, que semana passada a Anitta chegou ao top 1 das músicas... Já vai ter que cortar. Foi engraçado, vamos seguir. A Anitta ficou no top 1 das músicas mais ouvidas no mundo. Você assistiu? Assisti. Ei. Eu assisti, não porque eu gostaria de ter visto aquilo, né? Mas é porque foi uma polêmica e muitos cristãos estavam falando sobre isso, né? Então eu entrei pra ver. Não tem como a gente falar de algo que a gente não sabe, né? Hoje eu vou falar de algo que eu não sei, porque só de ver alguns trailers eu falei, cara, eu não vou conseguir assistir isso. Eu que vou te entrevistar. Então vamos lá, entrevista. Por que você não iria conseguir assistir? Bom, gente, porque é um assunto polêmico e é interessante a gente saber disso. Vamos lá. Olha, eu na minha adolescência eu tive muito problema com pornografia. Eu já trouxe isso várias vezes aqui, a gente já conversou sobre isso. E quando a gente já teve uma sexualidade introduzida, quando a gente já tem uma certa dificuldade, precisa ter um controle maior sobre a sexualidade, existem alguns gatilhos que te levam a pecar, que te causam lembranças. Então, clipes como Anitta e Luísa Sonza, e entre outras, normalmente música pop, funk, remetem muito a essa parte, a um apelo muito forte a essa sexualidade, Erotização, a né? erotização. É uma pornografia não explícita, né? Então, só de ver ali alguns relances dela se esfregando, aquilo ali já me remeteu a coisas do meu passado que eu falei assim, cara, não quero recordar dessas cenas que eu via. Então, eu preferi não ver. Mas é interessante porque a Anitta ela é exemplo. A Anitta ela é referência. Pra quem ela é referência? Como assim a Anitta ela é exemplo? Como assim a Anitta ela é referência? Ficou legal Não agora? faz isso! Ô, Jesus amado. A Anitta ela é exemplo e ela é referência no âmbito de business, porque... Tô fingindo que tem água aqui. Não tem nada aqui, ela tá fingindo. Eu tô com sede, gente. Não tem uma água nesse estúdio aqui. E o ar tá Misericórdia. desligado por causa do áudio. O ar tá também. desligado, não tem água. Eu não sei, Brasil, o que tá acontecendo. E ela é exemplo porque ela é uma das mulheres mais empreendedoras do nosso Brasil brasileiro. Ela é uma mulher muito inteligente. A Anitta é uma grande investidora e ela não chegou onde ela está da noite para o dia. Ela tem demonstrado, tem conversado, tem mostrado como ela tem construído isso. Então, ela primeiro se tornou um sucesso nacional, depois ela começou a focar na América Latina com o espanhol, depois ela foi para os Estados Unidos, começou a dar entrevistas, começou a fazer show para brasileiros, até conseguir fazer show para toda a nação dos Estados Unidos e se tornar também uma referência ali, para chegar no âmbito mundial. Só que a Anitta ela não é exemplo, e é uma opinião minha, para mulheres, ela não é exemplo para adolescentes, ela não é exemplo de ideais e valores, porque, uma opinião minha, ela tem usado muitas vezes do seu corpo, da sexualidade, de uma promiscuidade para conseguir views. E a gente está num mundo onde quem se expõe, quem coloca nudez, quem fala sobre sexo, consegue aparecer, tanto que os humoristas, eles apelam muito para isso, porque é o que vende. Exatamente. Sexo vende, humor sujo vende, piada suja vende. Então, por isso, na minha opinião, ela não é exemplo e por isso, respondendo a sua pergunta, eu não veria o clipe dela.
Eu acho interessante, eu até fiquei com receio de falar, mas já que você falou, quando eu estava na faculdade, eu fiz publicidade e propaganda e meus professores sempre falavam sexo vende. Então nós não estamos falando aqui para adolescentes que, oh meu Deus, não sabem o que é sexo. Vocês estão sendo impactados com isso o tempo inteiro. Inclusive, o clipe da Anitta e vários outros artistas mostram isso explicitamente, né? Então, como você falou, é um clipe que traz praticamente pornografia ali. Né? A única coisa que não tem é mostrar o órgão genital de cada um deles, mas o ato... Mas ainda assim dá vários zooms, né? E é como se estivesse sendo feito ali o ato, né? Então eu tento olhar, eu sei que às vezes dá um negócio na gente, a gente fica com raiva, não sei o que é, mas eu tenho tentado olhar com empatia para a pessoa Anitta, que no caso é Larissa, se eu não me engano o nome dela, se eu estiver errado, alguém avisa aqui. Mas eu fiquei pensando muito nisso agora, da gente olhar com empatia, porque eu vejo nela uma pessoa que negociou seus valores, né? E eu não falo só valores cristãos, mas valores morais. Porque para ela chegar onde ela chegou, como o Renan falou, não foi da noite pro dia. Houve um estudo aí, então ela sabe que sexo vende, ela sabe que o que ela tá fazendo é uma escadinha pro sucesso, né? Só que o que incomoda a gente é que ali não existe valores. Então, quando eu olho para isso, eu vejo ali uma erotização, uma objetificação da mulher. E o que é objetificar a mulher? É nada mais do que tratar a mulher como um objeto, né? Tá, então, calma aí, você tá aprofundando muito. Então, antes de você chegar aí, vamos falar outra coisa importante. A gente tem falado muito aqui sobre sexo vende. Quando a gente fala o sexo vende, não é que a gente tá falando sobre a prostituição, sobre homens e mulheres que vendem o seu corpo. Boa. Quando a gente está falando que sexo vende, é o clickbait. É quando você vê lá um filme que a capa é o corpo nu de uma mulher, o corpo nu de um homem, e você vai para assistir. É quando você ouve uma música que fala sobre sexo e você ouve. O sexo vende que a gente fala é que existe dentro de nós um desejo tão grande da área sexual que tudo que é relacionado à parte sexual, naturalmente nós temos o desejo de nos envolver, de ouvir, de assistir, mas a Bíblia, Paulo, Jesus Cristo nos convida a fugir disso. Então não é porque o meu corpo tem uma tendência, tem essa natureza, que eu vou me render à minha natureza. Eu tenho que voltar, o cristianismo é andar na contramão, é eu voltar à cultura do reino dos céus e trazer para onde eu vivo. Então ser cristão não é eu viver no mundo sonhando com o dia do qual eu vou viver no céu. Ser cristão é eu viver no mundo e trazendo para quem estiver perto de mim a cultura do céu, que é o que? É santidade, é pureza, é sacrifício, é abrir mão desses desejos errados. Então é sobre isso que a gente está falando, sobre sexo vende. Então você começa a vencer esse tipo de sexo vende quando você para de dar likes, quando você para de dar views, quando você para de ser um telespectador desse tipo de conteúdo, né? Então agora a gente falou que o sexo vende, por isso muitas mulheres chegam fácil a serem notadas, a serem assistidas por causa disso. E quando eu olho a carreira da Anitta como cantora da Larissa, eu lembro de um clipe que ela fez onde o que tampava as partes sexuais dela era um fita isolante, que é muito pequeno. Eu lembro de um clipe onde ela beijava mais de 100 pessoas, de homem a mulher, adulto a velho. Eu lembro de clipes assim. Então foi sempre usando o sexo como uma escadinha para subir e tem conseguido. Isso me preocupa muito, porque se ela tem conseguido subir usando o sexo que vende, quer dizer que a nossa geração, que a nossa nação e que o mundo tem consumido isso. Também. E quem é de fora vê o Brasil assim, e o Brasil de fato tem consumido isso. Porque se não consumisse, mulheres assim não estariam fazendo sucesso. O que é até uma hipocrisia, né, se a gente parar para analisar, porque muitos falam sobre objetificar o corpo da mulher, que não sei o que lá, mas é praticamente isso que está acontecendo, né? Então a gente olha essas mulheres como empoderamento feminino. Mas será que deveria ser um empoderamento feminino? Será que o empoderamento feminino não deveria ser por capacidades que as mulheres têm? Tudo bem, ela é cantora, o que a Anitta
está estabelecida hoje lá, cantora, dançarina, enfim, várias coisas, empreendedora, mas olhando assim pro que ela faz sucesso, né? Que é, querendo ou não, mostrando partes ali do seu corpo. Será que isso é ser o empoderado? Há um tempo atrás a gente via a Globeleza, né? Então todo mundo ficava, Globeleza, carnaval, tinha o corpo ali nu, né? Todo pintado, desenhado, enfim. Só que de uns tempos atrás a Globeleza apareceu vestida. Então não, porque é a objetificação da mulher. Globeleza apareceu vestida, não, por isso que ela vai aparecer vestida, porque ninguém tem que ficar olhando as partes do corpo dela. Mas o interessante é que a musa brasileira mostra o corpo o tempo inteiro, fica lá rebolando, fica mostrando tudo para as câmeras e todo mundo acha normal. Não só acha mostrando legal. como que hipocrisia é essa? imitando um relacionamento sexual. Exatamente, mostrando ali como se fosse de fato o ato, né? Então, assim, coisas bem pesadas até, você olha ali e você fala, meu Deus, parece que tá acontecendo, né? É uma cena mais escura, tudo. Então, eu olho para isso e falo, é uma hipocrisia. Então, o que tá acontecendo com o mundo da arte, né? A gente vê aqui eles tentando tapar uma coisa, mas aqui desse outro lado, tudo explícito. Sim. Então, quando a gente vê que existe uma hipocrisia, a gente tem que parar, observar e falar assim, não, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Eu acho que isso daqui não tá indo pro caminho certo, deixa eu ver o que a Bíblia fala a respeito disso, né? Eu não quero seguir algo assim. Será que professoras que estão ali, professoras que trazem verdades pra gente, não são mulheres que, entre aspas, são empoderadas? Pessoas que estão lá, mulheres que estão lá na NASA, querendo descobrir coisas, cientistas, pessoas que deram a vida por outras pessoas, mulheres que deram a vida por outras pessoas, será que essas também não deveriam estar sendo olhadas como mulheres empoderadas? Interessante, porque o feminismo, ele surge como uma defesa da mulher em relação ao machismo e um empoderamento da mulher que, na visão do feminismo, ela era subjugada pelo homem. Uhum. Mas o que o feminismo defende e acusa o machismo é que o machismo usava da mulher. Então, por exemplo, propagandas machistas eram propagandas que o homem estava sentado e via uma mulher seminua e o servia. Propagandas de cervejas viam mulheres seminuas servindo o homem. Mas quando a gente olha para esse tipo de clipe, não é isso que as mulheres têm feito? Só que o que acontece? O feminismo, ele é vestido de outra coisa, né? Então fala que é direitos iguais, mas na verdade não é isso. O que eles querem causar é uma revolução sexual. Então a mulher, ela acredita que ela tem direito sobre o corpo dela, que ela pode mostrar, que ela pode fazer o que ela quiser. Enfim, o homem também, dizem elas, né, que tem que ser direitos iguais para ambos. Então, quando a mulher tá lá mostrando seu corpo, ela fica, não, eu tô mostrando porque eu quero, eu faço sexo com quem eu quiser. Tudo bem. Só que aí, tudo que elas falavam sobre os homens, que os homens só queriam usá-las pro prazer, tem acontecido. Por quê? Porque tá sendo muito mais fácil para os homens, que têm também essa predisposição ao sexo, querendo ou não, geneticamente mais do que as mulheres. Eu não tô falando isso como se fosse todos, tá, gente? Mas é o que nós sabemos, que a maioria dos homens tem mais essa predisposição do que as mulheres, tá? Então, hoje está sendo muito mais fácil para os homens terem um sexo sem compromisso. Sim. Né? Porque então, as mulheres estão querendo. Exatamente. Então, as mulheres ficam lá, ai, mas sexo sem compromisso, que não sei o quê, não quer ter um relacionamento. Será que elas não estão tentando justificar algo para dizer que elas, eu posso, eu aconteço, só que na verdade em casa elas não choram porque não tem alguém do lado delas? Eu não sei se é isso ou não, mas ao meu ver, eu vejo que é muito mais fácil para os homens hoje conseguirem o que eles querem, né? Só que tem aí uma fantasia que o feminismo veste como se isso fosse bom, fosse legal. Então a Anitta tá lá falando isso, porque na música inteira ela fala isso, né? Ela fala que ela quer lá, ela não quer se envolver e que ela quer sexo, bebidas, ela quer fumar. Então ela tá trazendo ideias, por isso que a gente fala que tem que tomar tanto cuidado com o que a gente vê. Porque tudo isso entra na nossa mente de uma forma diferente, né? E uma coisa que eu quero te dizer, a Anitta, ela tá lá falando o que ela quer, mas ela não vai estar do seu lado quando você estiver traumatizada ou quando você estiver lá com uma gravidez fora de hora, ela não vai estar lá. Então ela fala pra você ter uma vida toda desregrada, uma vida sexual, revolução sexual pra todos os lados, mas ela não vai estar lá. Ela tá lá comprando bolsas caríssimas com o dinheiro que você dá pra ela. E é interessante porque ela tá lá
por exemplo, esses dias ela teve um problema aí com o governo, foi falar do presidente, e o presidente falou algo, e ela falou assim, eu não me importo porque eu estou fazendo shows internacionais. Ou seja, eu não me importo com o que você está fazendo no Brasil, porque eu tô fora. E isso é uma entrevista dela mesma, eu vi ela falando. Eu vi também. Mas, olha que interessante, ela tá fora. Ela tá fora, deve estar morando numa baita mansão, tá recebendo em dólar, mas ela está falando sobre o Brasil. Então ela está falando sobre a política do Brasil, ela está influenciando o que tem que ser vivido no Brasil, está influenciando como tem que ser, quem tem que estar na presidência, mas ela mesma está fora do Brasil. Isso é interessante que muitos desses que se dizem influenciadores querem nos influenciar a viver uma vida do qual eles não viveriam. Eles não vivem. Então, por exemplo, ela prega muitas coisas aí, mas quando a gente olha para a vida dela, é uma vida que cada hora está com uma pessoa diferente, cada hora está provando de algo diferente. Isso é triste porque vai se afundando cada vez mais e me preocupa o que os adolescentes têm trazido para si com isso. Porque eu, muitas vezes, na minha adolescência, eu olhei para ídolos que eu tinha, para atores, cantores que eu gostava muito, e quantas vezes a fala deles não influenciava naquilo que eu estava vivendo. Só que eu nunca tinha tido esse insight de, cara, eles estão dizendo para eu viver coisas do qual eles não viveriam. Uhum. Então isso é muito sério. O quanto esse tipo de coisa tem influenciado sua mente. Porque Paulo, em Romanos capítulo 12, versículo 2, ele fala assim, não se conforme com o padrão deste mundo. Sabe o que é eu conformar? Eu conformar não é eu necessariamente pregar aquilo que está sendo pregado para mim, mas eu aceitar. Eu deixar que aquilo entre no meu coração e tome a forma do meu coração. Eu deixar que aquilo molde quem eu sou, eu deixar que aquilo molde os meus pensamentos. Ser inconformado não é necessariamente eu sair por aí fazendo protesto, mas ser inconformado é eu não conformar com o que está sendo dito e eu buscar viver a verdade. E Paulo vai continuar dizendo, mas transformem-se pela renovação do vosso século, ou seja, transformem-se fazendo a diferença. Transforme, levando a cultura do céu para onde você vive. Não se baseie nesses cantores, porque o que baseia eles é o dinheiro, fama e sucesso. Baseie naquele que deu a vida por você. A Anitta, será que ela faria alguma coisa por você? Será que ela daria a vida por você? E eu tô falando de Anitta aqui, mas quantos outros, né? Não específico a ela, né? Porque acontece muito. Quantos outros? Então, você falou isso daí. Luísa Sonza, e aí a gente pode citar a Ine, pessoas que estão aí fazendo muito sucesso, mas que quando a gente vai olhar a vida e o que prega, são coisas que não fazem nada bem. Sim, é interessante a gente falar sobre isso, porque a gente fala muito sobre os valores do reino, né? E não só valores do reino, como também valores morais, que tudo isso vem da Bíblia, querendo ou não, né? Vem da Bíblia. Então, quando a gente olha para o que ela fala em relação à política, por exemplo, ela não está vivendo e ela não vai viver isso que está acontecendo no Brasil, e é até antiético e desonesto da parte dela usar uma massa tão grande que são os fãs dela para falar o seu posicionamento político, por exemplo. Que muitas vezes não vão nem pensar, né? Não vão nem pensar, né? Então são pessoas assim muito mais novas, jovens. Esses dias eu vi, eu não me lembro se foi ela, eu creio que foi ela. Ulisses, depois você coloca o post aqui, viu? Que eu vou te mandar. Ela falando para os adolescentes e jovens que já têm idade tirarem o título de eleitor porque ela quer que determinada pessoa não esteja no poder. Não estamos aqui falando de em quem você deve votar ou deixar de votar, não é isso. Mas ela tá ali como artista, usando da influência que ela tem para manipular pessoas, e isso não é ético. Uma vez que ela não é uma figura política para estar falando isso, né? Sim. Então é até desonesto, porque muitas pessoas ali, elas não vão ter esse conhecimento, elas simplesmente vão fazer porque elas foram influenciadas. Mas aí a gente vê a saúde mental da nossa nação e do mundo, né? Para uma música com esse teor de apologia ao sexo, de apologia à libertinagem, ter se tornado o número 1. Não sei se por curiosidade muitas pessoas foram assistir ou porque gostaram e assistiram várias vezes, mas isso nos faz pensar o quanto a nossa sociedade está corrompida, o quanto a pornografia tem gerado marcas a ponto de nos deixar viciados, e qualquer clipe que fale sobre sexo eu quero assistir. A pornografia ela é viciante, a pornografia não é só um vídeo pornô, pornografia é um clipe como esse, pornografia é um outdoor com nudez, pornografia é um filme com cenas sexuais, e a gente precisa pensar
o que nós temos feito, né, Mar? Porque eu acho muito fácil eu vir aqui, eu criticar, eu apontar o dedo, mas o que nós cristãos temos feito para gerar conteúdo bom? O quanto você aí, adolescente, tem vivido para criar coisas novas e coisas saudáveis. Então talvez você pode um dia ser um escritor de filme e fazer filmes que vão agregar valor nas pessoas. Talvez você um dia possa compor música e compor músicas que vão agregar valor e que vão adorar a Deus. Você pode compor poemas. Eu não sei qual área, mas a gente tem que começar a criar. Nós somos filhos do Deus do Criador, do Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E o DNA dele está em nós, por isso nós temos que criar. Sabia que o rock foi criado por uma mulher cristã? Ainda antes de Elvis Presley. A gente tem que voltar a criar como eles criavam. Porque hoje a gente muitas vezes está criticando o conteúdo, ou quando a gente não se torna adepto desses conteúdos errados, mas a gente não está criando nada. A gente precisa começar a criar imediatamente. Por isso, liberte o seu lado criativo. Comece a desenhar, comece a escrever, comece a tocar de alguma forma. Ore para que Deus te ajude a entender o que você pode criar para agregar valor ao mundo. Né, Mar? O que você acha? Eu concordo com tudo isso que você falou. E a gente tem que ver muito sobre o quanto isso tem influenciado a nossa vida e as pessoas que estão ao nosso redor, né? Muitas vezes a gente, como cristão, a gente não se posiciona em determinados assuntos, em determinadas situações por medo, né? Medo do que vão falar. E realmente a gente hoje está num mundo tão difícil que se você fala um A fora da curva, você é taxado como... Fala várias palavras aí que a pessoa é taxada. Quadrado, alienado, sem graça, ou te tiram chato. do grupo, enfim. Acontecem muitas coisas assim, né? Então a gente muitas vezes fica com medo de se posicionar. Mas a gente não pode ficar com medo de se posicionar. E você vê como que é troca de interesse, né? Porque a Anitta tem falado muito sobre o Lula e até nessa polêmica aí teve um post ali onde ela fala sobre trazerem o pai Lula de volta e ela, a Luísa Sonza, comentam, o Pablo Vittar. Mas o que houve? O governo atual ele tirou muitos benefícios da Lei Rouanet, cortou muitos cantores e artistas que recebiam milhões. E o Lula ele tem proporcionado que ele quer trazer isso de volta, e esses dias foi interessante, não sei se vocês acompanharam, mês passado, mês retrasado, um manifestante invadiu uma igreja, acho que em Curitiba, e destruiu a igreja. Olha o nível do que a gente está chegando, por isso a gente tem que tomar muito cuidado com o que eu estou assistindo e quem essas pessoas estão apoiando, porque muitas vezes nós cristãos estamos nos posicionando a favor de pessoas que depois querem ser contra a gente. Então é muito mais profundo, é muito mais sério do que a gente pensa. O vereador que invadiu a igreja, o Ulisses vai pôr aqui, foi um vereador que invadiu uma igreja. A Bíblia fala que as janelas são os olhos, que os olhos são a janela do nosso corpo. O que você tem assistido? O que tem alimentado a sua alma? O que você tem alimentado o seu coração? A Bíblia também fala que a boca fala que o coração está cheio. Olha que louco! O que você olha enche o seu coração. E o que o seu coração está cheio é o que você vai falar. Padrão de comportamento, padrão de pensamento, modelo do seu comportamento. E o seu comportamento mexe com o mundo espiritual. Cara, você precisa ser mais intencional no que você assiste, no que você ouve e no que você fala. Exatamente. O nosso visual está muito ligado também com o nosso mental, né? Então a gente consegue reter muitas coisas. Então a gente tem que ver, a gente está retendo coisas boas ou coisas ruins, né? Então, voltando a falar sobre isso, sobre tudo que a gente está vivendo e sobre o clipe da Anitta, que é o que muita gente está falando agora, né? Por isso que nós quisemos trazer esse tema aqui. Existe uma frase que eu concordo muito, que se você não domina suas paixões, você será eternamente dominado. Então, as pessoas estão pregando que você pode fazer tudo o que você quer. Tudo que você quer, que aí você tem liberdade, só que na verdade não. Porque essa liberdade é uma falsa liberdade, você vai ficar eternamente preso a ela. Preso aos vícios, preso às drogas, preso ao sexo, preso a tantas outras coisas. E não é isso que Cristo trouxe para nós. Ele trouxe a verdadeira liberdade, que não precisa de nada disso para ser feliz. A gente não tá falando aqui para você não assistir mais, para boicotar a Anitta, não é para ser um bitolado. Mas presta mais atenção no que você está assistindo. Presta atenção, não estou falando também para você sair aí nos tweets defendendo a Anitta, ou falando contra, ou se posicionando na internet, mas se posicione
posicione de acordo com você, o que a Má falou. Domine as suas paixões, domine o que você assiste, domine o algoritmo do seu Instagram, do seu TikTok. É interessante porque o algoritmo define como está o seu coração. O algoritmo é um espelho do seu coração, ele mostra o que você tem adorado, ele mostra o que você tem desejado. Como está o seu algoritmo? É interessante isso, é uma coisa aqui para você pensar. Será que se eu pegasse seu celular agora, ou sua mãe, ou seu pai, quem for, aí uma pessoa que, enfim, você tem algum respeito, se essa pessoa pegasse seu celular, ela ia poder olhar seu histórico? Ela ia poder ver o que você tem visto? Outro dia eu fiz um teste com um dos adolescentes aqui, eu falei, posso ver seu histórico? Ai, não. Então tem alguma coisa errada aí. Por que não? Então é algo que você tem que pensar, né? E pode falar. É interessante porque muita gente fala assim, imagina que sua mãe tá te olhando, imagina que seu pai tá te olhando. Cara, Deus tá te olhando. Ele que julga os seus pecados, Ele que condena, Ele que é o juiz da vida, Ele que é o justo, Ele que é o santo, Ele tá com você o tempo todo. Então não precisa ficar imaginando que sua mãe, que seu pai tá lá, não preciso falar que eu vou olhar. Você tem que amar tanto a Deus, temer a Deus, eu amar Ele tanto que eu quero agradar. Você tem que temer tanto a Deus a ponto de não querer assistir nada errado, fazer nada errado, porque você quer agradar a Deus. Isso tem que bastar. Sim. E se isso tudo parece superficial pra você, tipo, não tem problema, eu acho que tem coisas muito mais profundas do que isso. Como, por exemplo, o Brasil é um dos países que mais tem tráfico sexual no mundo. Né? Tráfico de mulheres, de crianças, a maioria mulheres e crianças. Então, assim, gente, vocês acham que isso que tem sido mostrado, né, fora do Brasil, para quem é de fora, vocês acham que o Brasil não é uma rota já de tráfico humano? Poxa, quem tá lutando contra isso? Aí olha lá as mulheres rebolando, enfim, eu não sei nem as palavras que eu uso aqui, porque são palavras muito pejorativas, né, que a gente vê tudo acontecendo. Então a gente vê tudo isso acontecendo, como que as pessoas têm olhado para o Brasil? Eu imagino, né, eu nunca conversei com um gringo para saber, eu só vejo pesquisas relacionadas a isso, que as pessoas acreditam que aqui só tem mulheres que são fáceis, né? E não é isso que a gente tem aqui. Poxa, a gente tem muitas outras coisas. Então eles querem muitas vezes vir para cá procurando carnaval e mulheres que eles podem fazer o que quiserem, né? E não é isso que a gente quer mostrar. Não é esse Brasil que a gente quer que as pessoas vejam. Então, poxa, falando do tráfico humano aí, gente, é uma coisa tão pesada. Imagina o que é você ser pego ali adolescente, criança, levado para outro país, sendo obrigado a fazer horas e mais horas de sexo sem nada, sem vida. Você não lembra nem mais quem você é. Gente, isso é muito desumano. E as pessoas estão preocupadas ali em mostrar partes do corpo. Estão preocupados em mostrar partes do corpo aí, falando que isso é empoderamento feminino. Pelo amor de Deus, gente, empoderamento feminino é a gente conseguir ir no cerne disso. Poxa, a gente como igreja, a gente tem buscado como melhorar as coisas, né, no Brasil, no mundo. Poxa, como a gente conscientiza essas pessoas. Então, acho que é isso que a gente tem que começar a pensar. Não tem que pensar primeiro lugar do Spotify, não tem que ficar aplaudindo essas coisas, porque primeiro que são imoralidades. A gente não pode aplaudir o pecado de forma alguma. Não podemos aplaudir o pecado. Eu vi muitos cristãos falando, não, que não sei o quê, Anitta é a primeira brasileira. Poxa, cadê os cristãos lá? Não tem. Não tem. E que pena que não tem um cristão fazendo talvez um sucesso mundial assim. E que pena que foi uma mulher que precisou usar do corpo pra isso. Pois é. Pô, a gente poderia ter feito de várias outras maneiras, bandas boas, bandas de qualidade. Por que a gente levou uma mulher que tá usando o corpo a chegar lá, sabe? E o interessante, gente, parece até estranho a gente estar falando aqui da Anitta. Eu não falo isso em tom de crítica. Não é Por que Anitta. eu tô falando isso? Porque a própria Anitta já falou que ela é um personagem, tá? Então, nós não estamos falando aqui de algo que nós não sabemos. Então, a Anitta, ela tem um trilho para o sucesso, né? Então, é muito estudo, muito marketing. E nas últimas entrevistas que ela fez, até mesmo nos Estados Unidos, ela falou sobre isso. Ela falou que ela falou um monte de besteira porque isso dá engajamento. Ou seja, a Anitta, ela é uma farsa, no sentido de que ela é montada para aquilo, ela é montada para o sucesso. Então nós estamos falando aqui de pessoas que estão se fingindo ser alguém,
para poder conseguir os objetivos dela. E muitas vezes a gente acredita nisso. Precisamos acordar. Muitas vezes a gente olha para personagens e a gente se espelha tanto neles e a gente tá imitando um personagem, não uma pessoa real. Não uma pessoa. Então talvez a Anitta, a Larissa, a intérprete da Anitta, seja uma mulher mais contida, seja uma mulher séria, seja uma mulher que às vezes nem gosta de conversar. Pode ser. Não estou dizendo que é. Pode ser que seja. E a gente, muitas pessoas se espelham num personagem. E você traz para sua vida a realidade de um personagem, você briga por um personagem que nem a própria Larissa está brigando para existir, para ser real. Então é muito sério. Em quem você tem se baseado? Isso. E eu volto a falar. Eu escolho me basear não num personagem, mas num herói que morreu para que eu estivesse vivo. Não em alguém que faz um personagem para que a minha figura sexual e a minha família seja totalmente deturpada. Isso, enquanto isso a gente está idolatrando pessoas que não existem, né? Idolatrando pessoas que não têm compromisso com você. Não tem compromisso com sua realidade, não tem compromisso com a sua vida, não tem compromisso com tudo que ela tá pregando lá e tá falando para você fazer. Ah, eu faço, eu aconteço. Se você fizer, ó, o problema é seu. A Anitta tem 1 milhão de seguranças lá do lado dela. Então ela tá livre de abusos, livre de tantas coisas que podem acontecer num baile funk, por exemplo, né? Vocês devem ver as notícias, as coisas que acontecem, quanto que tem de pedofilia, o quanto tem de pessoas sendo estupradas, né? Mulheres sendo estupradas. E, poxa, isso tudo condiciona ao aumento disso, né? Então, poxa, a Anitta tá lá com um monte de gente cuidando dela. E você? E as pessoas que não tem ninguém, né? Que estão lá fazendo a mesma coisa, vou viver que nem a Anitta e tal. Depois vai lá, sofre um abuso, tem um trauma. Ela não tem esse compromisso com você, nenhum artista tem esse compromisso com você. Para concluir, a gente não tá aqui dizendo que você pode não assistir, a gente tá aqui para gerar uma crítica em você, te fazer pensar o que eu devo assistir. Tudo me é lícito, nem tudo me convém. Vê o que está sendo bom para você, o que está te fazendo bem. Já vou dar um spoiler, semana que vem vai rolar um bate-papo meu com o Samuel sobre músicas seculares, sobre o que pode ouvir, sobre o que não pode, o que faz bem, o que não faz. Fica atento, mas desde já, muito obrigado, Má. Você é bênção, Deus te abençoe muito. Amém. Se você quer entrar em contato com a gente, quer comentar sobre isso, quer conversar com a gente sobre isso, tá aqui o WhatsApp da igreja, tá aqui o nosso Instagram também. Participe do que Deus está fazendo, tá bom? Que Deus te abençoe muito, um grande abraço, tchau. Tchau.